espero onde eu te encontro, no lugar secreto, aos teus pés me rendo, pois a tua glória eu quero ver. Glória a Deus. Obrigado, Espírito Santo. Amados, vamos ler a palavra de Deus em Atos capítulo 8. Atos dos Apóstolos capítulo 8, do versículo 25 em diante. Diz assim a palavra: tendo eles, pois, testificado e falado a palavra do Senhor, voltaram para Jerusalém, e em muitas aldeias dos samaritanos anunciaram o evangelho. E o anjo do Senhor falou a Filipe, dizendo: levanta-te, vai para o lado do sul, ao caminho que desce de Jerusalém para Gaza, que está deserta. E levantou-se e foi. E eis que um homem etíope, eunuco, mordomo-mor de Candace, rainha dos etíopes, o qual era superintendente de todos os seus tesouros, e tinha ido a Jerusalém para a adoração, regressava e, assentado no seu carro, lia o profeta Isaías. E disse o Espírito a Filipe: chega-te e ajunta-te até este carro. E correndo Filipe ouviu que lia o profeta Isaías, e disse: entendes tu o que lês? E ele disse: como poderei entender se alguém não me ensinar? Rogou a Filipe que subisse com ele, se assentasse. E o lugar da escritura que lia era este: foi levado como ovelha para o matadouro, e como está mudo o cordeiro diante do que tosquia, assim não abriu a sua boca. Na sua humilhação foi tirado o seu julgamento. E quem contará a sua geração? Porque a sua vida é tirada da terra. E respondendo o eunuco a Filipe, disse: rogo-te, de quem diz isto o profeta? De si mesmo ou de algum outro? Então Filipe, abrindo a sua boca e começando nessa escritura, lhe anunciou Jesus. Indo eles caminhando, chegaram a uma certa água, e disse o eunuco: eis aqui água, quem impede que eu seja batizado? E disse Filipe: é lícito se creres de todo o coração. Respondendo ele, disse: creio que Jesus Cristo é o Filho de Deus. E mandou parar o carro, e desceram ambos as águas, tanto Filipe como o eunuco, e batizou. E quando saíram da água, o Espírito do Senhor arrebatou a Filipe, e não viu mais o eunuco, e jubiloso continuou o seu caminho. E Filipe se achou em Azoto, e indo passando anunciava o evangelho em todas as cidades, até que chegou a Cesareia. Amém? Obrigado, João, pela água, viu? Deus abençoe. Senhor nosso Deus, obrigado pela tua palavra. Obrigado por tudo que recebemos hoje. Obrigado por estarmos aqui. Obrigado por ouvir a tua palavra, que ela só, em essência, é tudo que nós precisamos, pois ela muda, transforma, faz de novo tudo o que é necessário fazer. Tua palavra é rica e poderosa para mudar e transformar os corações que precisa ainda desse refrigério para continuar buscando este propósito e vivendo a tua vontade aqui na terra, em nome de Jesus. Amém, queridos? Atos dos Apóstolos anuncia para nós o início do Evangelho, tanto a igreja de Jerusalém,
como a igreja gentílica, que vai dar início mais progressivamente a partir do capítulo 8, mais ou menos, é que nós vemos que o Evangelho é levado para todos os lugares, para todas as nações da terra. Mas tudo isso começou ainda com Jesus. No capítulo 1, Jesus já ressuscitado, ainda está com os discípulos, ainda está caminhando aqui, porque ele caminhou ainda depois de ressurreto, 40 dias com os discípulos, ainda falando com eles, dando instruções, animando. Então o próprio Jesus começou a igreja ainda antes da sua ressurreição, ainda antes da sua ascensão aos céus, né? E então aqui no capítulo 1, ele faz as últimas recomendações para os discípulos que estão presentes ali. Na verdade são mais de 500 pessoas que estão ali naquele lugar, em Betânia, né? E a instrução que ele dá é: ficar em Jerusalém. Ficai em Jerusalém, até que do alto sejais revestidos de poder. Aqueles 500 começaram ali, naquele momento, todos viram Jesus subir ao céu, todos presenciaram isso, mas só 120 permaneceu na oração como Jesus falou, como Jesus pediu. Então vocês notam como é difícil permanecer no lugar em que Deus pede para nós. Irmãos, quando a gente menos percebe, nós já estamos fora do lugar do entendimento reto com Deus, e a gente perde o foco muito facilmente. A gente para de olhar para Deus muito rápido, e já estamos olhando para nós mesmos, olhando para as nossas necessidades. Aquelas 500 pessoas poderiam ter esperado o Pentecoste, mas com certeza as suas necessidades humanas falaram mais alto. Não que os demais não tivessem também, mas aqueles que ficaram, colocaram como necessidade maior a presença de Deus. Aqueles que ficaram tiveram a sensibilidade de querer Deus com mais profundidade, e eles receberam então o que era a promessa de Deus, que era ser cheio do Espírito Santo. Porque Jesus, passando essa instrução para eles, o que ele queria era apenas uma coisa: que eles não fizessem nada sem ele, que eles não se movessem sem ele, porque eles já tinham aprendido muitas coisas com Jesus, não é verdade? Eles tinham caminhado 3 anos e meio com ele, a maioria deles. Então eles sabiam como fazer. Queridos, o grande problema nosso é que a gente aprendeu a fazer sem Deus. A gente aprendeu a fazer sem ele, e isso é uma das coisas que ele não desejou jamais. Ele diz: não faça sem mim. Sem mim vocês não podem fazer nada. Vocês precisam que eu esteja. Então espera, em Jerusalém voltarei para vós. Foi a promessa de João 16, que ele voltaria, o Espírito Santo seria derramado. Pai, Filho e Espírito Santo seria o preenchimento da vida dos discípulos, para que a igreja prosperasse na sua caminhada e não perdesse o foco por nada. Então nós vemos que realmente nós chegamos até aqui, mas muitas vezes
nós estamos aqui porque aprendemos a fazer. Isso tem me doído muito. Essa semana mesmo, eu li Isaías capítulo 29, o versículo 13, e todo dia isso ficou me queimando. O que é que diz Isaías 29, 13? Diz assim: este povo que se achega até mim, honra-me com os seus lábios, mas o seu coração está distante. Está distante de mim. O que Deus estava falando para o povo de Israel lá? Vocês fazem porque vocês aprenderam. Vocês trazem o cordeiro porque já sabem que eu gosto de cordeiro. Mas o coração de vocês não está no cordeiro. Então isso eu não gosto. Jesus repetiu isso no capítulo 15 de Mateus. Se não me falha a memória, o versículo 9. Ele repetiu, falou assim: bem profetizou Isaías ao vosso respeito. Gente dura de coração. Você se aproxima de mim com os lábios, mas o coração distante. Vocês não colocam o coração naquilo que vocês estão fazendo. Vocês apenas fazem. Então, amados, é uma exortação muito forte. Isso Jesus não queria que acontecesse. Ele não desejava que isso estivesse acontecendo de jeito nenhum. Por isso ele falou: fique em Jerusalém, filhos. Fica aí, fique em Jerusalém, até que eu venha, até que eu volte, até que o Espírito venha e derrame sobre vós, lá do alto, e vocês sejam cheios do Espírito Santo. Ele vai guiar vocês, Ele vai encher o coração de vocês, e aquilo que vocês fizer, não é vocês fazendo, é Ele. Assim como eu e o Pai, a obra que eu fazia era o Pai fazendo através de mim. A igreja vai continuar da mesma forma. A igreja produz quando o Espírito Santo está na direção. Quando nós estamos na direção, a gente se cansa, se frustra e não vê prosperidade, e não vê crescimento, e não vê frutos. Mas quando Deus está na direção, tudo é diferente. Então a igreja de Atos dos Apóstolos, não era Pedro que estava à frente do trabalho, não era Filipe, não era Tiago, era Jesus que estava à frente. E a palavra de Deus diz assim, mesmo em Atos capítulo 2, dizendo: e o Senhor estava com eles, confirmando os sinais e maravilhas por onde eles caminhavam, por onde eles passavam. Os sinais e maravilhas estavam presentes, porque Deus estava com eles. Amém, queridos? É preciso trazer Deus de volta. É preciso trazer Deus de volta. É preciso que a gente clame por isso. É preciso que a gente deseje isso. Senhor, eu quero Tua presença. Tudo que eu mais quero. Tudo que eu mais quero. Cantamos agora. Tudo que eu mais quero é o Senhor. Tudo que eu mais quero é a Tua presença. Irmãos, sem Ele nada será feito. Sem Ele nós não veremos a glória derramada no ambiente de adoração, no ambiente de comunhão. Sem Ele não seremos despertados. Continuaremos cegos em nós mesmos, olhando para o nosso coração como se fosse o mais reto possível. Mas na verdade não perguntamos a Ele se aquilo que estamos fazendo tem lhe agradado. Apenas fazemos, apenas caminhamos, sem perguntar coisa alguma.
como se a gente soubesse de tudo. Irmãos, esses dias que o Senhor está falando isso comigo, parece que eu esqueci tudo. Parece que eu não lembro de mais nada. Eu estava tentando lembrar alguma coisa. Li a Bíblia a semana inteira, orando, lendo a Bíblia, e não sabia o que pregar. Mas aí eu confiei na palavra do Senhor, que Ele falaria conosco hoje, que Ele falaria com a gente esta noite, que Ele traria uma palavra ao nosso coração. Me lembrei que eu não sei pregar mesmo. Lembrei também que eu não sou pregador mesmo, que o pregador é o Espírito Santo, e que a palavra é Ele que produz, que é Ele quem faz todas as coisas, que eu não preciso me preocupar com nada, eu só preciso confiar que Ele não falha, que Ele está presente, que Ele traz o que é necessário, o que a gente precisa ouvir, Ele fala conosco. Amém, queridos? Esta é a palavra de Deus para nós. Para a gente despertar no conhecimento, no entendimento, ler muito, buscar muito, orar muito, mas descansar no Senhor, deixar que Ele fale, deixar que Ele faça. Eu não preciso preparar nada, eu só preciso preparar o meu coração e a palavra, no meu entendimento, mas que Ele fale aquilo que Ele deseja, e não aquilo que eu acho. Amém, queridos? Então, Atos dos Apóstolos, nós vemos a essência de Cristo guiando a igreja, na sua maior excelência, na sua glória, no seu poder. E a presença de Cristo em cada atitude dos seus apóstolos, em tudo que eles faziam, a presença de Cristo estava com eles. Então no capítulo 8 nós encontramos eles felizes, sem carro, sem casa, sem nada, mas numa felicidade completa. Hoje temos carro, cavalo, tudo. É uma angústia. Eles estavam a pé, felizes, fazendo a obra de Deus com tanta graça. Filipe escuta a voz do Senhor que diz: desce para o caminho de Gaza que está deserto. Ele não faz pergunta, irmãos. Ele não pergunta por quê. Se está deserto, o que eu vou fazer lá? Senhor, não entendi. Não existe. Ele tem certeza que quem está falando com ele sabe o que está falando. Ele tem certeza que aquilo que ele está ouvindo é Deus falando. Então ele não tem dúvida. Ele obedece. E de repente surge uma carruagem. Um homem rico, poderoso, tesoureiro da Etiópia, da rainha. Todos os bens da rainha estavam na mão dele. Um homem que tinha temor de Deus foi para Jerusalém adorar, mas não conhecia Jesus. Ele está adorando em Jerusalém, e agora está voltando para a Etiópia com seus carros, com seus guardas-costas. E Filipe se aproxima do carro e escuta que ele está lendo a Bíblia. Ele está lendo o profeta Isaías. Filipe se aproxima e diz: você entende o que você está lendo? Você sabe o que é isso? Ele diz: como eu vou entender? Irmãos, ele lia por ler. Ele não tinha entendimento. Como é que eu vou entender se ninguém me explica? E Filipe subiu ao carro. Ele chamou Filipe: sobe aqui. A sede daquele homem, a sede de Deus, a sede de conhecimento.
ele foi levado ao matadouro, como um cordeiro mudo, não abriu a sua boca. De quem ele está falando? O eunuco perguntou. Dele mesmo? Ou de um outro? Filipe falou, ele está falando de Jesus. Esse que esteve conosco até dias atrás. Ele foi morto, mas ao terceiro dia ele ressuscitou. E está assentado à direita de Deus Todo-Poderoso. Mas a presença dele está aqui. O Espírito dele está aqui. O Espírito do Pai está aqui. Ele está aqui. E o coração daquele homem se regozijou de tanta alegria. E eles foram caminhando. E de repente viram um rio. Ele disse, tem água aí, eu quero ser batizado. O que impede? Se você crê de todo o teu coração, nada impede. Você pode ser batizado e receber. Irmãos, a história diz que a Etiópia foi invadida, no bom sentido, pelo Evangelho de Cristo nessa época. Esse homem não guardou Cristo lá na gaveta, ele não guardou Cristo lá nos aposentos da rainha, ele foi distribuir Cristo, ele foi levar a Cristo. E quando isto terminou, a Bíblia diz que ele foi regozijando embora. Ele foi com uma alegria tão grande para sua casa. E Filipe olhou do lado. E o Espírito de Deus o tomou. E o transportou para Samaria. Não precisou de carro nem de avião. Em 2 segundos, ele estava em Samaria. E meu Deus, como é bom depender de Deus. A gente não entende o que é isso. A gente não sabe o que é isso. Nós não aprendemos a depender do Senhor. Por isso somos tão pobres, tão pequenos. Porque a gente ainda não aprendeu a ser dependente do Senhor. Preferimos ser dependente de homens, depender de pessoas, e não do Senhor. Claro que o Senhor tem a igreja dele, que nos ensina a ser um ajudar o outro, um cooperar com o outro, um viver para o outro, fazer aquilo que o Espírito diz. Mas muitas vezes a nossa dependência é de pessoas que nem sabem quem é Jesus. E a gente prefere ficar lá, choramingando, contando os nossos problemas para quem não sabe, para quem não nos entende, em vez de contar para Ele, em vez de chorar aos pés dEle, e dizer, Senhor, estou aqui de novo, para a gente conversar, eu quero que o Senhor sente o meu coração, sente as minhas dores, as minhas aflições. E o apóstolo Paulo confirma tudo isso dizendo, não estejais ansiosos por coisa alguma, antes as vossas necessidades sejam apresentadas a Deus, na oração e súplica, no Espírito Santo. Ele intercede por vós com gemidos inexprimíveis. Irmãos, toda necessidade é levada a Ele, quando nós compreendemos que somente a vontade dEle é boa, agradável e perfeita. Então a gente descansa quando a gente entende o que é entrar nesse descanso. Quando a gente entra nesse descanso, não há preocupação, porque a gente sabe que Ele está em tudo que é necessário. E não é em algumas coisas, é tudo. Descansa no Senhor e espera nele, e você verá que tudo Ele fará por você. Amém, queridos? Fique com esta palavra, com esta meditação, e deixa o Espírito te levar, deixa o Espírito te guiar. Não vamos ser pobres não, queridos. Há uma riqueza
sendo transbordada. Paulo escreveu sobre isso no capítulo 11 de Romanos. Grandiosa riqueza, sabedoria, profundidade das riquezas, tanto do conhecimento, de tudo está lá. Vamos depender mais de Deus, queridos. Vamos depender mais dele. Lance fora algumas coisas, solte a mão das coisas que você está apegado, seja lá o que for. Solte isso, deixa aí. Eu não preciso, eu preciso de Deus, eu preciso de Cristo. Amém? Que o Senhor fale no teu coração, como tem falado no meu esses dias. Deus abençoe. Vamos colocar de pé. Glória a Deus. Obrigado, Espírito Santo. Obrigado por tua palavra. Obrigado por tudo que tens feito por nós. Que a tua palavra viva e gloriosa possa derramar sobre nós o teu Espírito, porque só Ele pode nos levar para lugar mais alto. Só Ele pode nos colocar em lugar de glória, em lugar perfeito, onde tudo está realizado, onde tudo está feito, Senhor. E quando isso acontece, tudo que fazemos é para a tua glória, tudo que fazemos é para o teu louvor. Vem, Espírito Santo, vem, Espírito de Deus. Tu és o Senhor deste lugar, Tu és o Senhor das nossas vidas. Operando, Deus, quem impedirá? Derrama, Jesus, sobre nós esta unção que transforma o nosso lar, a nossa família. Ore agora, entregue ao Senhor, querido. Entregue o teu lar, a tua casa, entregue teus filhos, entregue o teu trabalho, entregue tudo ao Senhor. Que essas dores desapareçam, que esse mal saia, que a glória de Deus resplandeça sobre nós, trazendo a paz que excede todo entendimento. Vem, Espírito, vem, Espírito, enche, Senhor. Obrigado, nós te agradecemos por este momento tão lindo, tão bom, tão agradável, em que o Senhor cumpre em nós tua vontade. Obrigado, Senhor da glória. Te louvamos e te agradecemos, em nome de Jesus. Amém? Deus abençoe a todos. Não se esquecendo que sábado, às 4 da tarde, tem reunião das irmãs, das mulheres. Sejam bem-vindos todos. Deus abençoe. A paz do Senhor Jesus. Esse grande amigo te eu bradarei dos altos montes.